Olá, meu nome é Leandro César da Silva, eu sou engenheiro de desenvolvimento de sistemas e-learning na área de treinamento de clientes da Embraer. Em nome da Embraer, estamos gratos por fazer parte dos 8 finalistas do Prêmio de Gestão de Pessoas de 2023. Hoje, estou aqui para compartilhar com vocês sobre o nosso case do primeiro e-learning de uma aeronave comercial desenvolvido inteiramente no Brasil. Quero começar lembrando que a Embraer, desde a sua criação, tem sido pioneira em transformar o Brasil em um país com a mais alta tecnologia. E de 1969 para cá, a Embraer se transformou numa das maiores companhias de jatos comerciais do mundo. Com mais de 50 anos de existência, a Embraer atua em etapas de projeto, desenvolvimento, fabricação, vendas, suporte após venda das aeronaves. Com essa bagagem, construiu o que parecia inimaginável nos setores de aviação comercial, executiva, defesa e segurança. Mas você já parou para pensar em todos os itens que são cruciais para a sua segurança quando você embarca em um voo? Detalhes primordiais como manter a estrutura, sistemas do avião em perfeito estado de funcionamento, bem como contar com pilotos, comissários de bordo e de mecânicos bem treinados? Pois é, exatamente sobre esse contexto tão importante que o nosso case vai tratar. Com a introdução de uma nova geração de aeronaves no mercado, como a família Embraer E2, nasce também a necessidade de criar treinamentos, como o CBT, Computer Based Training, que pode ser aplicado em formato e-learning para qualificar e capacitar mecânicos de manutenção. Há um estudo realizado recentemente no mercado aeronáutico que diz que nos próximos 20 anos, mais de 610 mil mecânicos chegarão ao mercado de trabalho. Imaginem, todos precisarão ser treinados. E neste contexto, o uso do CBT como ferramenta digital de treinamento vai potencializar muitos ganhos relacionados, por exemplo, à aderência a 80% do conteúdo teórico a ser ministrado. Otimiza o tempo do instrutor em sala de aula em até 50%. O produto é criado para acompanhar o ciclo da aeronave, que em média é de 30 anos. Apresenta uma flexibilidade de tempo para ser realizado sobre esse treinamento. E também serve como apoio para as linhas aéreas para a reciclagem da sua equipe. Outro ponto de destaque muito importante sobre o CBT relaciona-se ao fato de ser um recurso de treinamento complementar aceito, aprovado pelas autoridades aeronáuticas, como a brasileira ANAC, a americana FAA e a europeia EASA. Assim como nos projetos anteriores, a proposta para o desenvolvimento do CBT para o IJET E2 contava com parceiros estrangeiros e foi iniciado nesse formato. Mas, em 2018, a Embraer tomou a decisão de ser responsável por todas as fases de produção do CBT e assim poder criar o primeiro e-learning de uma aeronave comercial desenvolvido inteiramente no Brasil. Essa decisão foi um marco de mudança para a Embraer. Porém, o desenvolvimento interno de um CBT traria consigo novos desafios, entre eles, se fazia necessário trabalhar em paralelo ao nascimento para uma nova aeronave, onde há escassez de informações e documentos que servem de apoio ao trabalho. Preocupação no atendimento dos requisitos mínimos de treinamento para cada sistema, conforme estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas. Uma mudança relacionada à forma de trabalho. Ao invés de fazer somente gestão de fornecedores, passaríamos a fazer gestão de equipes. A utilização de tecnologias de e-learning e design gráfico era algo completamente novo e, consequentemente, havia uma carência de expertise nesses campos. Os especialistas da aeronave que detinham o conhecimento necessário para auxiliar no projeto apresentavam limitações em termos de disponibilidade. E uma pandemia como um fator inesperado que provocou interrupções durante o projeto. Ademais, em meio a esse cenário, a Embraer estava em processo de reestruturação, tendo em vista
a possibilidade de ser adquirida por uma outra empresa. Para superar os desafios encontrados, foram implementadas diversas estratégias no processo de produção deste treinamento, entre elas, o uso de metodologias ágeis, ferramentas colaborativas, juntamente com a implementação de padrões instrucionais e visuais, a fim de reduzir a redundância visual e pedagógica, o que resultou em uma economia cognitiva significativa para os participantes. A contratação de empresas parceiras nacionais especializadas em ilustração técnica, design gráfico e consultoria educacional, a fim de agregar expertise e qualidade aos materiais produzidos. A formação de uma nova equipe, composta por engenheiros especialistas dedicados que trabalharam em conjunto com os instrutores, resultando em uma troca de conhecimentos e habilidades enriquecedoras para todos. Por fim, a liderança da organização esteve presente durante toda a produção do projeto, o que contribuiu de forma significativa para o seu sucesso. Mesmo com os desafios enfrentados, nossa equipe conseguiu dar um grande passo e criar o seu próprio processo de treinamento, o TNA, Training Need Analysis, para a geração de treinamentos em diversos formatos, sejam esse treinamento de forma presencial ou através de sistemas e-learning. O TNA desenvolvido se tornou uma estrutura macro de referência que organiza os vários tipos de treinamentos produzidos pela Embraer. Com isso, conseguimos aprimorar ainda mais a qualidade dos nossos treinamentos e atender de forma mais eficiente às necessidades dos que realizarão os treinamentos. A organização das sessões de treinamento é determinada pelo tipo de conteúdo que será ministrado, levando em consideração seu propósito técnico, pedagógico e didático. No caso da aviação, as sessões são vinculadas aos sistemas do avião. Por exemplo, o sistema de iluminação, conhecido como ATA 33, está organizado em subsistemas, como a ATA 3310 para iluminação de pilotos, a ATA 3320 para iluminação de passageiros e a ATA 3340 para iluminação externa. Além disso, a iluminação externa é dividida em ATA 3341, que é a ATA de iluminação de trem de pouso, e a ATA 3343, que é a ATA de iluminação de navegação. A organização das sessões também é definida pelo nível de treinamento, levando em consideração o público-alvo, sendo eles: nível 1, familiarização geral, indicado para gestores e equipes de suporte. O nível 2, rampa e trânsito, que é indicado para equipe de manutenção de pista. E o nível 3, manutenção de linha e base para equipe de manutenção e oficina em hangares. A equipe utilizou o TNA para garantir que cada tópico do treinamento contivesse as informações necessárias e uma sequência lógica. O TNA foi projetado para ser de fácil entendimento, permitindo que novos membros da equipe se adaptassem rapidamente ao projeto. Além disso, o uso do TNA permite modularizar o treinamento por assunto e por nível, tornando-o mais fácil de ser vendido e até de ser utilizado pelos alunos. Essa abordagem atualmente também tem sido aplicada a outros treinamentos, incluindo aqueles que foram criados em realidade aumentada e realidade virtual. E o TNA foi uma ferramenta essencial para a aplicação e para a criação do CBT, e garante que os alunos recebam o treinamento necessário para o seu desempenho de suas funções. Durante o processo de desenvolvimento do CBT, a Embraer utilizou uma metodologia padrão, conforme outros projetos já conduzidos pela empresa, que inclui diversas fases como preparação, análise, design, desenvolvimento, instalação, qualidade e suporte. Na fase de preparação e análise, que ocorreu em 2018, o projeto foi aprovado para ser totalmente desenvolvido pela Embraer. Além disso, foram contratados parceiros brasileiros e os requisitos funcionais foram definidos. Durante o primeiro semestre de 2019, na fase de design do treinamento CBT, a Embraer contratou
uma empresa de referência na área de desenvolvimento de treinamentos e-learning, a EADSkill, que viria a ser uma grande e estratégica parceira no apoio e na definição do padrão de identidade visual, na criação do storyboard e no suporte para as animações de CBT. Isso permitiu a criação da primeira prova de conceito do projeto, que foi aprovada e a partir do segundo semestre de 2019 iniciou-se a fase de desenvolvimento, que se estendeu até o início de 2022. Duas outras fases importantes que fizeram parte do projeto foram a fase de instalação qualidade, na qual foram realizados testes funcionais do treinamento e revisões gramaticais como falante nativo da língua inglesa. E a fase de suporte, na qual foram acompanhados de perto as dúvidas relacionadas ao produto e prestado apoio na sua melhoria contínua. Durante a produção do CBT, nossa equipe seguiu um fluxo de trabalho bem definido. Primeiramente, com base no TNA, os tópicos eram selecionados para cada sistema do avião. Em seguida, os engenheiros responsáveis, com a colaboração dos instrutores, utilizando vários manuais e relatórios disponíveis, além do seu próprio conhecimento e experiência em treinamento, criavam os storyboards para cada tópico. Esses storyboards passavam por uma linha de produção, onde eram criados imagens e outros materiais necessários. Todo esse material, depois de finalizado, era enviado de volta ao engenheiro responsável para aprovação final, antes de ser encaminhado para a EADSkill. A EADSkill, por sua vez, era responsável por desenvolver as animações e interatividade das telas do CBT. Finalmente, após a aprovação do engenheiro responsável, o pacote completo era instalado na plataforma LMS, Learning Management System. Nós criamos um CBT com algumas características muito importantes, tais como: desenvolvemos mais de 1.700 objetos de aprendizagem, que foram organizados em módulos distribuídos pelos vários sistemas do avião. E outra coisa importante, o nosso CBT é responsível, o que significa que ele pode ser acessado em tablets e dispositivos móveis, aumentando ainda mais a sua acessibilidade e a sua facilidade de uso. O desenvolvimento desse CBT trouxe grandes diferenciais para o treinamento da Embraer, como uma ampla criação de imagem em 3D e de cenários mais realistas, que facilitarão muito seu uso em outras aplicações de treinamento, como em realidade aumentada, em realidade virtual, como já foi realizado. A adoção de uma voz sintética, que traz uma narração muito próxima à voz humana e facilita futuros ajustes utilizando a mesma voz, mantendo assim o padrão do treinamento. O ganho de experiência para produzir novos projetos complexos e inovadores na área de treinamento. E uma grande parceria com os instrutores, que fizeram parte do desenvolvimento deste CBT. Em nome da Embraer, gostaria de expressar nossa gratidão a todos que contribuíram para a produção do CBT do IJET E2. Estar entre os vencedores do Prêmio Destaque de Gestão de Pessoas em 2023 é uma prova de qualidade e competência dos profissionais e empresas parceiras nacionais. Essa experiência de desenvolver um CBT 100% brasileiro nos enche de orgulho, pois é um marco histórico que demonstra o potencial do nosso povo. Acreditamos no mercado e nos profissionais brasileiros. Essa é uma tradição que faz parte da cultura Embraer desde a sua fundação. Continuaremos a desenvolver aeronaves, treinamentos e pessoas para juntos alcançarmos voos cada vez mais altos. Agradecemos novamente por fazer parte deste prêmio, bem como agradecemos a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Até uma próxima oportunidade.